Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biologia para Cristãos. Eu sou André Augusto, professor de Biologia, e hoje quero trazer para vocês a disciplina Ecologia, um pouco sobre este conteúdo. Então vamos lá, o que é ecologia, pessoal? Ecologia nada mais é do que o estudo científico do meio e suas relações com os organismos. A população, o ecossistema e a biosfera são níveis de organização, de funcionamento e estrutura ecológicos, formando uma hierarquia de entidades que vão se tornando cada vez mais complexas. Este conceito de ecologia, aqui fala que as entidades, vão se tornando cada vez mais complexas. E mais ao final do vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso, pensando fora da caixa, que é o nosso quadro mais imparcial que eu já vi no YouTube. Um professor de biologia que mostra para você os dois lados, para você ter um pensamento mais crítico, um pensamento mais científico. Então nós vamos falar um pouco se realmente nós estamos ficando mais complexos ou se estamos apenas microvariando entre as espécies. Digo espécies de animais, não os homens. Então vamos lá. A ecologia procura responder 3 perguntas principais, pessoal. Onde estão os organismos? Quantos indivíduos são? E por que estão nesse ambiente? Este é o que a ecologia procura responder. O que são essas 3 perguntas? O que é os organismos? Onde estão os organismos? Quantos indivíduos são? Por que estão nesse ambiente? Então, para facilitar o estudo da ecologia, podemos dividi-la em 2 categorias principais. Então, nós temos a categoria descritiva, que consiste basicamente em levantamentos da fauna e da flora, e de uma categoria experimental, que é baseada em testes de hipóteses através de uma abordagem experimental que inclui experimentos de laboratórios e de campo. E podemos dividir a ecologia também, pessoal, segundo o seu objeto central de estudo, que seria, no caso, a autoecologia, que é a ecologia das populações, e a sineecologia, que é a ecologia das comunidades. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esses sistemas ecológicos. Primeiro, pessoal, um sistema ecológico ele pode ser um organismo, uma população, ou um conjunto de populações chamado de comunidade, um ecossistema ou uma biosfera inteira da Terra, segundo Hickliff. E cada sistema ecológico menor é um subconjunto de um maior, e assim os diversos tipos de sistemas ecológicos apresentam uma hierarquia de tamanho. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre esses sistemas. Nós temos então a espécie, o organismo, a espécie ou o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. O que é espécie? São organismos semelhantes capazes de reproduzir e produzir descendentes férteis. Eu tenho, por exemplo, um cachorro vira-lata, um cachorro pastor-alemão, um cachorro doberman, um fila, um pitbull. Eles podem cruzar e reproduzir outros organismos, outros cachorros? Sim. Então, um organismo apenas desse, um cachorro desse apenas, o seu pet aí na sua casa, ele é uma espécie de um cachorro. Agora, o que é uma população? Uma população, vamos supor que você tem na sua casa vários cachorros. Então, é uma população de uma mesma espécie, que é a espécie do cachorro. Agora, o que é comunidade, André? A comunidade, gente, já aí, por exemplo, você tem na sua casa, além de cachorro, essa espécie que se reproduz, você também tem gatos. Então, você tem uma comunidade dentro da sua casa, porque você tem, olha, um conjunto de populações de espécies diferentes que vivem na mesma área geográfica. Você tem na sua casa cachorro, você tem gato, você tem passarinho, você tem
tartaruga, e você tem, né, vamos supor que você tem diversas espécies dentro da sua casa, então você tem uma comunidade. Agora, o que é um ecossistema? O ecossistema é o local de interação entre seres vivos, que são os fatores bióticos, que é o quê? Organismos que têm vida, e fatores físicos, químicos, fatores abióticos. O que são fatores abióticos? O calor, o vento, esses são fatores abióticos. Então, o que é um ecossistema? Você dentro da sua casa com seus cachorros, gato, passarinho, periquito, tartaruga, tudo que você tem aí, mais as condições geográficas, o clima, o vento que entra na sua casa, a terra, né, as paredes da sua casa, o muro da sua casa, tudo ali, todo o ecossistema. E no caso do mundo, tudo que a gente tem, os rios, os mares, as florestas, vários, né, biomas, vários tipos de habitats, de nichos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E o que seria a biosfera? A biosfera já é o quê? A união de todos esses ecossistemas, é a região do planeta onde existem os seres vivos. Então, tudo isso que a gente falou aqui, ó, tudo aqui é a biosfera. Então, vamos lá sobre mais alguns conceitos da ecologia. Biomassa, o que é biomassa? Biomassa é a matéria orgânica que compõe o corpo do organismo vivo. O que é biótopo? Área geográfica onde se encontra uma comunidade, né? O biótopo, né? Um bioma. O que são produtores? Produtores são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, autótrofos, ou autotróficos também, né? Autótrofos ou autotróficos. Vamos dar um exemplo, as plantas. As plantas, através da fotossíntese, ela produz a sua própria energia, o seu próprio alimento. Então, as plantas são autótrofas ou organismos autotróficos. Tá difícil, hein? E o que são consumidores? São aqueles que são heterotróficos, que não produzem a sua energia, que não produzem o seu próprio alimento. Então, são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e precisam alimentar-se de um outro ser vivo. No caso, o capim seria o produtor, né? Ele está ali gerando um alimento, aí vem ali o boi, que é um herbívoro, vai ali e come aquele capim, porque o boi ele não gera o seu próprio alimento, ele precisa de comer alguma coisa, então ele vai lá e come o capim, então ele é um consumidor. E os decompositores são os seres que obtêm nutrientes e energia a partir da decomposição da matéria orgânica. Então o herbívoro vai lá e comeu o capim, depois deu aquela dorzinha na barriga, ele vai lá e põe as suas fezes, né? Joga as suas fezes para fora. Aí o que vai acontecer? Os decompositores vão vir e degradar aquela matéria. E o que seria a cadeia alimentar? A cadeia alimentar representa a transferência de matéria e energia que se inicia sempre por um organismo produtor e termina em um decompositor. O fluxo é sempre unidirecional. Então a gente falou aqui de consumidores, que são produtores, que são, por exemplo, as plantas. Nós falamos de consumidores, que é aqueles que comem as plantas, e os decompositores que depois vão lá e comem. Todos estão em níveis tróficos dentro da cadeia alimentar. Que seria, no caso, um primeiro nível trófico, por exemplo, o capim. O segundo nível trófico, o herbívoro, que vai lá e come o capim, que seria um outro nível trófico, o carnívoro, que vai lá e alimenta do boi, e assim por diante. Isso é uma cadeia alimentar e vários níveis tróficos. Eu já acabei falando sobre os níveis tróficos aqui, posição que uma espécie ocupa em uma cadeia alimentar. O que é habitat? E o que é nicho ecológico? Isso cai muito no Enem e as pessoas às vezes confundem o que é um habitat e o que é um habitat, né? A palavra se lê ali habitat, mas a gente fala habitat. O que seria o habitat? Local em que determinada espécie vive,
Por exemplo, eu estou dentro da minha casa, eu vivo dentro da minha casa. E o que é o nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel ecológico de uma espécie em uma comunidade. Por exemplo, eu vivo dentro da minha casa, mas eu tenho uma função dentro da minha casa. Os animais estão ali dentro, mas os animais, vamos supor, eles alimentam de ração. Eu alimento de comida, o arroz, feijão, a carne, a salada, mas o pet não. O pet ele come a ração. O pet ele tem uma alimentação diferente, então ele está num nicho ecológico diferente, porque a função dele, a forma que ele se alimenta é uma forma diferente. Então ele está em nicho ecológico diferente. Ele está no mesmo habitat que eu, mas ele está num nicho ecológico diferente, porque as funções dele dentro dessa casa é diferente. Entendeu? Se não entendeu, deixa aí nos comentários e a gente pode falar mais. O ecossistema, o que é o ecossistema, professor André? Conjunto de elementos bióticos, já falamos que é bióticos, que é os seres vivos, e os abióticos, que é os fatores diversos do ambiente, de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis com transferência de matéria e energia visando um equilíbrio estável. Aqui a gente fala também plantas, micro-organismos e peixes constituem os fatores bióticos desse ecossistema. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade, o pH da água representam fatores abióticos. Vamos falar um pouco sobre os tipos de ecossistema. Nós estamos falando sobre o tipo de ecossistema e vocês, no fundo, estão ouvindo aí os meus cachorros. Os meus, não, os vizinhos os cachorros. Então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre os ecossistemas. Os ecossistemas existem os naturais e os artificiais. Os naturais compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente sem intervenção do homem. Já o ecossistema artificial compreende todos os ecossistemas formados pelo homem, ok? Então vamos lá. O que seriam os ecossistemas naturais? Aqui eu tenho um deserto, eu tenho o oceano, eu tenho os bosques, são que ecossistemas formados naturalmente. E os ecossistemas artificiais? O açude, que o homem vai lá e faz, as plantações, né? O aquário artificial, isso é um ecossistema artificial. E os biomas? O que seriam os biomas? É o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Então aqui a gente tem a Amazônia, né, a floresta amazônica, a gente tem a Caatinga, a gente tem o Cerrado, a gente também tem aqui no Brasil, né, mais biomas brasileiros, o Manguezal, o Pantanal, Pantanal e os Campos. E existe também um bioma chamado ecótono. O que é um ecótono? É a linha divisória que separa dois biomas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho dois biomas diferentes fazendo fronteira entre si. Eu tenho aqui a floresta e a savana. Então a gente vê essa linha, né, de divisão, essa região onde está tendo essa transição de tipo de bioma é chamado de ecótono. Agora vamos por uma curiosidade. Os maiores biomas do mundo. Então a floresta amazônica, ela é a maior floresta do mundo, né? Se espalha por 6 países da América Latina e representa a 20ª parte de toda a superfície continental da Terra. Ali concentra-se a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, que é o Amazonas, lança no Oceano Atlântico de 15% a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o mundo. Fantástico, né, pessoal? Precisamos de preservar a Amazônia. E outros biomas do mundo é o Saara, a gente vê aí o deserto, né, o maior deserto do mundo,
que equivale a uma área total, né, que é maior do que o Brasil e a Índia. E aqui a gente tem um outro bioma, né, é taiga, floresta de coníferas ou floresta boreal, é também o maior, né, bioma desse tipo. Agora vamos falar um pouco sobre biodiversidades. O que é a biodiversidade? Ela refere, né, a variedade de vida no planeta, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies. A biodiversidade é tudo, né, gente? É tudo que é diverso dentro do nosso ecossistema, dentro, né, da nossa biosfera, a diferença de organismos, é a diferença nos ecossistemas, é a diferença nas comunidades, nos habitats, né, nos organismos, é toda essa diferença. Quantas espécies existem no mundo? A gente, né, comentando sobre biodiversidade, não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. Estimam entre 10 a 50 milhões, mas até agora os cientistas só descobriram 2 milhões. E outra coisa, no Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui, e é bastante divulgado, por exemplo, o potencial terapêutico das plantas da Amazônia. Agora, quais as principais ameaças à biodiversidade? Isso é muito importante a gente estudar, porque o ser humano ele tem destruído a biodiversidade. Então, a poluição, o uso excessivo de recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, a expansão urbana, industrial, tudo isso está levando que muitas espécies vegetais e animais entram em extinção. E aqui fala que estimativas sugerem que, se isso continuar a acontecer, entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos próximos 30 anos. Agora vamos falar um pouco sobre ecologia urbana. Se é que você já ouviu falar, mas existe a ecologia urbana. E ecologia urbana é uma das maiores preocupações consideradas no ambiente urbano em relação ao seu crescimento. A taxa de crescimento populacional aumenta em uma velocidade alarmante. No Brasil, o índice de urbanização ultrapassou 75% no ano de 1990, com mais de 112 milhões de habitantes vivendo nas cidades. Muitos fatores, com a migração e a industrialização, provocam o inchamento das cidades, principalmente em áreas periféricas que, na maioria das vezes, não tem infraestrutura urbana adequada. Então é uma grande preocupação, pessoal, todo mundo vindo para dentro da cidade e gerando, poluindo, produzindo mais, né, estragando mais do que preservando. Então, alguns conceitos da ecologia que passam a ser utilizados nos estudos urbanos. Então, tem o conceito, por exemplo, ambiente de entrada e saída. A relação da cidade com o meio natural pode ser parcialmente compreendida pela avaliação dos elementos que entram e saem do ecossistema. Fluxo de energia, de alimentos, de informação e geração de resíduos. E a reciclagem de nutrientes, que a aplicação no meio urbano é como resíduos urbanos devem ser vistos como fontes e recursos a serem reaproveitados. Também temos o conceito da relação entre diversidade e resiliência. Resiliência, né, de flexibilidade, uma palavra vinda aí da área metalúrgica. Cidades com maior variedade de sistemas, exemplo, infraestrutura bem diversificada e constituída, terão maior sucesso em se reestruturar diante dos distúrbios. Então, se eu sou uma cidade que tem uma resiliência, que tem uma capacidade de se flexibilizar e poder atuar de forma preventiva, de forma que não gere tanto prejuízo à natureza. E aí a gente também tem a capacidade de suporte. Sistemas urbanos afetam
o ambiente natural circuncidante, a capacidade do meio de produzir recursos e assimilar desperdícios se altera, afetando a qualidade de vida nas cidades. E por último, temos o metabolismo urbano, que são os requerimentos metabólicos de uma cidade, podem ser definidos como todos os materiais, as energias e as comodidades necessários para sustentar em sua dinâmica seus habitantes. E, finalizando, falando sobre ecologia urbana, o ambiente construído pelo homem com conforto e tecnologia não constitui um ecossistema equilibrado e sustentável. O desenvolvimento da cidade, sem dúvida, apresenta condições essenciais ao nosso bem-estar, ao acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, mas observamos que a qualidade de vida nesse modelo que criamos diminui significativamente quando nos afastamos do ambiente natural. Construir um ambiente equilibrado e saudável será possível no momento em que o ser humano aproximar-se da natureza. Então, quando a gente tiver com essa briga aqui, né, de urbano, né, com a natureza, a gente não chegar em um consenso, o que vai acontecer? A gente vai acabar destruindo a nossa natureza, que é um bem que não é ilimitado, ele é limitado. Então, pessoal, a nossa aula de ecologia hoje foi bem rapidinha, passamos alguns conceitos para vocês, vocês podem buscar mais e mais informações para vocês poderem abranger o máximo possível de várias áreas que temos dentro da ecologia. Espero ter passado, né, com maior clareza possível para vocês. E eu queria falar um pouco agora no nosso bloco Pensando Fora da Caixa. E dentro do nosso bloco Pensando Fora da Caixa, no início nós falamos aqui sobre o conceito de ecologia, que fala que os organismos eles vão se modificando e vão se evoluindo. Este conceito é um conceito que a teoria da evolução traz. Mas a teoria da evolução, como o nome diz, é apenas uma teoria, não é uma afirmação. Até porque a evolução ela não tem dados absolutos, apenas dados relativos. Por exemplo, quando você ouve falar que temos não sei quantos bilhões e uma rocha foi achada não sei quantos bilhões de anos, milhões de anos, por exemplo, os métodos de datação de rochas hoje são usados métodos que pressupõem valores iniciais. Então não são dados absolutos, apenas dados relativos. E frequentemente os próprios cientistas vão tropeçando nas suas próprias informações. Então a teoria da evolução, na verdade, ela se tornou uma religião, um dogma, que os cientistas evolucionistas, eles falam que tudo é ciência desde que o seu experimento não vá contra a crença deles, vamos dizer assim, de que tudo se evoluiu. Então, pessoal, nós não acreditamos que as espécies evoluem. As espécies se variam, a microvariação. Um cachorro, né, uma espécie inicial de cachorro, ele poderia ter, ou de lobo, vamos supor, o lobo, ele poderia ir se microvariando até chegar nos cachorros. Então, direto a gente aparece aí, vocês veem uma espécie diferente, de uma raça diferente de cachorro ou de gato. Isso é por causa do quê? Da microvariação. As espécies começam, né, a se relacionar, a cruzar e gerar espécies diferentes. Mas isso é uma microvariação, isso não é uma evolução. Até porque a gente não vê elo intermediário, como a própria evolução fala aí de... Vamos supor que eu tenho aí aves evoluindo de répteis. É quase que impossível, até porque nós não encontramos fósseis desse elo intermediário, porque deveria ter em algum momento um dinossauro, né, um Rex aí, com asas ou algo do tipo. Isso a gente não encontra nem em fósseis, nem em nada, e nem no mundo, e a gente não vê no mundo nenhum animal em fase de transição
vamos dizer assim, mutando para uma outra espécie. Por exemplo, o caso que eu acabei de falar, que é de répteis para aves, conforme a teoria da evolução afirma. Mas, infelizmente, não temos dados para poder... Infelizmente não, felizmente, não tem dados e nunca vai ter. Então, a gente que estuda ciência imparcial, a gente tem que entender que, para se acreditar em algo, a gente tem que ter um dado afirmativo, um dado absoluto. Quando eu sou cético ao ponto de mostrar um dado, aí, naquele momento, opa, realmente 1 mais 1 é 2. Mas se você, cara, vira para você e fala assim, olha, 1 mais 1 é 3, mas ele não te prova que 1 mais 1 é 3, você não pode acreditar nisso, você tem que duvidar. E, infelizmente, hoje, alguns questionamentos sobre essa teoria não são bem aceitas dentro da sociedade científica evolucionista. E, infelizmente, dentro das nossas escolas, nós estamos frequentemente sofrendo com professores, sofrendo com pessoas que querem empurrar essa teoria e não quer mostrar para os alunos uma imparcialidade dentro da pesquisa e dentro da ciência. Pessoal, espero que essa aula tenha sido do seu agrado, que você possa sair daqui com mais conhecimento. Se você quer mais, busque mais vídeos aqui dentro da plataforma do YouTube, pesquise mais e deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Também veja os outros vídeos das nossas outras aulas da nossa playlist Biologia para Cristãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.